Ageu 2, do 1 ao 9. Vamos lá então? Diz assim a palavra de Deus, ó. No segundo ano do rei Dario, no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Fala agora ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao restante do povo. Dentre vós, os sobreviventes, quem viu este templo na primeira glória? E agora, como vem? Não é como se nada fosse aos vossos olhos? Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações serão trazidas, e encherei este templo da glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E estabelecerei a paz neste lugar, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos meditar hoje na palavra de Deus, e o tema que nós vamos trazer aqui é a glória da última casa, né? Embora algumas traduções não, mas algumas bíblias, no tema lá da sua Bíblia, lá o título, aquele título não é a tradução, aquele título o autor ou o editor da Bíblia foi quem colocou. Então muitas bíblias estão dizendo assim, a glória do segundo templo, né? Mas é a glória da última casa, ou a glória do último templo, né? Na verdade, não é o segundo. E aí Deus ele vai revelar aqui coisas preciosas para o nosso coração, e eu creio que Deus vai falar conosco. Irmãos, quando nós comentamos alguma coisa aqui sobre Ageu nas últimas 2 semanas, nós falamos que Deus ele havia tocado no povo, né? Deus havia levantado o povo. O pastor Alcemir bem expressou aqui na sua ministração aquela palavra, né, que era lembra da palavra que ele deu aqui, né? Que Deus levantando o ânimo do povo, Deus levantando o povo para que eles pudessem fazer o trabalho que era para ser feito. E qual que era o trabalho que era para ser feito? Vocês lembram? O trabalho era o seguinte: vocês estão correndo atrás das coisas de vocês, se esqueceram da casa do Senhor. Aí Deus fala assim: olha, vocês falaram que não é tempo de edificar a casa de Deus. Vocês chegaram a essa conclusão, não sei porquê, mas não é isso que é para vocês fazer, é para vocês construir a casa de Deus, porque vocês estão habitando em casas finas, em casas boas, bonitas, ou seja, vocês estão se preocupando só com as coisas de vocês, mudaram a prioridade, e eu estou aqui querendo fazer uma obra nas nações, no mundo todo, através de vocês, e vocês estão aí pensando na casa de vocês, né? Aí Deus repreende o povo, Deus chama o povo para uma responsabilidade, e aí o povo cai em si. E é interessante, irmãos, que no dia que Deus falou com Ageu, até o povo receber aquele ânimo da segunda mensagem, né, passaram-se 24 dias, da hora que Deus falou. Lá no capítulo 1, Deus fala com o profeta Ageu. Aí o profeta Ageu manda a mensagem para o povo. Desse dia até o dia que o povo recebe o ânimo, passaram-se 24 dias. E aí o que a gente percebe aqui? Que 24 dias o pessoal ficou remoendo, ficou pensando nas palavras de Deus. E as palavras de Deus foram pesadas, foram duras. Falou: olha, vocês não estão prosperando na vida de vocês porque vocês me esqueceram. Vocês deixaram o templo 16 anos aí parado, a construção parada, vocês me esqueceram. Começaram a pensar só em vocês. Então agora está tudo indo por água abaixo porque vocês deixaram a minha casa, deixaram as coisas de Deus de lado. E aí esses 24 dias eles ficaram refletindo, pensando em tudo que Deus falou. Aí eles começaram, depois da palavra de Deus, de ânimo ali, no versículo 14 do capítulo 1, Deus começa a fortalecer eles são levantados dentro de si, assim, né? E eles são reanimados, são
fortalecidos, despertados, agitados pelo Senhor, conforme a palavra ânimo ali representa, e aí então eles passam a trabalhar. Automaticamente no versículo 14 você percebe ali, eles foram fortalecidos e começaram a trabalhar no templo do Senhor, ou seja, eles deixaram de fazer as coisas deles, as casas deles, de cuidar das coisas deles, e começaram agora a fazer o que Deus mandou, beleza? Ok, está tudo certo. Só que aí o que acontece? Quando entra o versículo 15 diz assim, no 24º dia do 6º mês, 24º dia, ou seja, 24 do 6º mês, 24 dias eles começaram isso. Aí quando entra o capítulo 2, ele começa assim, no 2º ano do rei Dario, no 21º dia do 7º mês, ou seja, no mês seguinte, 21 dias, mais os 6 para completar o ciclo do outro, 29 dias. 29 dias depois do ânimo que Deus deu a eles, o que aconteceu? Deus precisa dar uma outra palavra. Olha que interessante, irmãos. 29, vamos pensar aqui em 30 dias, um mês, né? Vamos arredondar aqui. Um mês depois, Deus precisa dar uma palavra para eles, através do profeta Ageu, né? No dia em que Deus fez isso, o povo logo começou a trabalhar, mas 29 dias, 30 dias depois, Deus teve que trazer outra palavra para trazer unidade de propósito para o povo, porque é isso que é a chave da vitória desse povo, porque aconteceu algo aqui que eles sofreram, que eles viveram e que de alguma forma iria atrapalhar o propósito de Deus para a vida deles. Então Deus tem que dar agora, não é mais só uma palavra de encorajamento para levantar, mas agora é uma palavra, né, para que eles possam se unificar no propósito, porque aqui a gente vai perceber que tem dois focos aqui, duas pessoas, dois povos aqui, vamos dizer assim. E aí o texto vai nos mostrar que essa segunda mensagem do profeta Ageu, né, ela foi datada, se você fizer as contas dos meses aqui e tal, você vai perceber que a época que ele escreve essa segunda profecia, essa segunda palavra de Ageu, é exatamente no 7º dia da festa dos tabernáculos, aquela festa quando eles comemoravam a festa dos tabernáculos e louvavam a Deus montando as tendas lá para fora e aquela coisa toda. E aí o que acontece? O povo, na época da colheita, né, que era o período que eles faziam essa festa, eles comemoravam aquilo com muita alegria. Só que veja bem, irmãos, eles estão na época da data da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma festa muito alegre, é coisa assim extraordinária para eles. Imagina o carnaval hoje, né? O povo se anima, tira ânimo não sei da onde, tira dinheiro não sei da onde para comprar as parafernálias, para sair na rua, o clima de colorido, aquela loucura, a cidade toda, né? Quando chega o carnaval fica assim, você vai no centro, uma loucura para andar. Então veja bem, esse era o clima das festas dos tabernáculos, um clima festivo nacional. Só que exatamente agora, irmãos, nessa época da festa, eles voltaram para a cidade deles e o templo, que era o lugar principal da festa, está destruído. Está destruído. E em parte, nesse momento aqui, a culpa é deles, porque 16 anos atrás, Deus já havia falado para começar. E eles começaram lembra que eu falei que eles começaram a obra e pararam por 16 anos. Eles mesmos pararam, desanimaram, ficaram tristes com um monte de coisa que aconteceu, desanimaram e parou a obra. E aí o que acontece? Eles estavam aqui porque Deus vai começar na sua palavra aqui quando fala com eles, né? E dizendo assim, porque assim, lembra que no capítulo 1 fala que as colheitas estavam mirradas, o trigo, o vinho novo, o azeite, Deus pôs seca em tudo, secou tudo, não tinha colheita, e a festa dos tabernáculos celebrava justamente a fartura, a colheita, aquele momento de bênção, e não tinha isso, irmãos. Imagina o conflito, você vai celebrar uma festa de prosperidade quando você não tem nada na mesa para comer. Como é que você celebra isso? Chegou o dia da festa de prosperidade, a festa de colheita, vamos celebrar. Não tem. E aí o que acontece? No meio de tudo isso, né, o povo começa a se desanimar. 30 dias depois, 29 dias depois, eles começam a se desanimar. E aí é interessante que o texto vai mostrar, né, que havia a necessidade mesmo de Deus intervir na situação.
de Deus falar com eles, senão eles iam cair de novo. Aí o interessante que a gente vai perceber é que, assim, trazendo um paralelo para as nossas vidas, frequentemente, se você for reparar, o inimigo da nossa alma, Satanás, ele faz seus mais fortes ataques na vida das pessoas, né? Logo após a gente ter firmado algum compromisso com Deus, ou a gente ter resolvido alguma coisa diante de Deus. A gente fala assim, não, agora eu vou começar a orar, ou agora eu vou começar a buscar o Senhor, agora eu vou começar, eu vou fazer um propósito com Deus, todo domingo eu vou estar no culto, nada vai me impedir, porque às vezes é muita coisa que acontece, chega no domingo, acontece um monte de coisa e você não consegue vir para o culto. Chega no dia do culto, fica aquela loucura, aí você fala, não, eu vou fazer um propósito com Deus, eu não vou deixar de ir para o culto. Aí quando você faz um compromisso como esse, por exemplo, ou um compromisso que você tem assim que tem a ver com Deus, sabe? Tem a ver com você estar mais próximo de Deus. Toda vez que você firma ou resolve fazer alguma coisa para Deus, que vai ao encontro da palavra de Deus, o inimigo vai se levantar. E aí você se compromete com alguma coisa de Deus, mas haverão situações que vão te tirar desse alvo teu, desse teu propósito. E é justamente o que aconteceu aqui. O povo fez o quê? Eles se fortaleceram, foram animados, versículo 14. Começaram a trabalhar. Mas quando eles começaram a trabalhar, começou a vir de novo à mente o quê? Poxa, mas nós estamos no meio da festa aqui, cara. Período da festa, não tem colheita, não tem nada. Olha que coisa, né? E aí, assim, se a gente não tomar cuidado, aquele desinteresse pelas coisas de Deus que estava no capítulo 1, lembra? Desinteresse pelas coisas de Deus. Eu vou cuidar das minhas coisas, cara. Vou cuidar da minha vida, vou fazer minha casa, vou construir, vou colocar madeiras bonitas na minha casa. Quer saber? Esse negócio de igreja, esse negócio de templo já era. Isso ia acontecer de novo, irmãos. Se Deus não intervém, se Deus não entra, não mostra ao povo ali e levanta o ânimo deles, ia acontecer a mesma coisa. Eles precisaram ser encorajados por Deus. E aí no versículo 3 você vai perceber o seguinte, ele diz assim: dentre vós, os sobreviventes, quem viu este templo na sua primeira glória? Quem foi que viu esse templo na sua primeira glória? O que ele está falando aqui? Ele está fazendo uma pergunta, o profeta. E essa pergunta é uma pergunta retórica para fazer pensar. É uma pergunta para que você reflita. Ele fala assim: quem de vocês aí acompanhou as coisas desde o início, no templo de Salomão, quando Salomão tinha construído o templo? Quem de vocês é da fase, né, dos mais antigos, que viram as coisas do passado? Quem de vocês? Aí ele pergunta, ele continua com uma outra pergunta, né? E agora, como vocês veem esse templo? Quem viu esse templo naquela época? Aí levanta a mão alguns, né? Vamos supor, né? Aí outros, né? Aí ele pergunta: e como vocês veem ele agora? E ele mesmo já dá uma resposta para influenciar a resposta deles. Já tipo assim, faço uma pergunta para o Jamal. Jamal, você não quer pão não, né? É uma pergunta. Você não quer pão não, né? Mas é uma pergunta já induzindo ele a não querer. Entendeu? Você não quer pão não, né? Meu pão, eu estou com um pãozinho aqui, pequenininho, não estou muito afim de dividir, mas você não quer pão não, né, Jamal? É uma pergunta assim só para enganar, né? Só para dizer que eu me importei com ele. Importei nada, né? Mas não é o que Deus está querendo fazer aqui. Não é, parece até que é, mas não é. Porque Deus fala assim: olha, quem foi que viu o templo naquela primeira vez? Né? E agora, como vocês veem? E Deus mesmo dá uma outra pergunta meio que respondendo: não é como se fosse nada aos vossos olhos? Quem viu o templo antigo? E como que vocês estão vendo o templo agora? Não é como se não fosse nada, como se não significasse nada. Olha aí o templo, não significa nada mais. E Deus estava querendo justamente tocar nessa situação, tocar no ponto que eles tinham que observar, que era exatamente mostrar a eles que aquele templo estava numa situação de ruínas e que ele não iria ficar bom ou não iria estar como eles esperavam pela força deles mesmos. Porque se eles olhassem para eles mesmos, eles iam falar: meu, já era o templo. E aí o que acontece? Veja bem, irmãos, nós estamos aqui diante de um texto, de uma pergunta que o profeta faz, e ele faz essa pergunta com uma intenção. Porque, veja bem, aqui a palavra templo, ela é traduzida como templo aqui na nossa língua portuguesa. Mas a palavra que ele usou para templo aqui está se referindo ao templo, mas a palavra é casa. E essa palavra casa, ela tem um objetivo de estar aqui. E o texto vai dizer assim, né, que casa significa o lugar de habitação,
moradia, um lar, a casa no sentido de um lugar que abriga uma família, membros de uma só família, né? Aqueles que pertencem à mesma casa, família, descendentes. Ou seja, Deus não estava simplesmente pensando na edificação de um edifício. Deus não estava pensando na edificação de uma construção de blocos, de madeiras. Deus estava pensando num lugar onde o povo iria habitar para adorar a Ele e onde principalmente a manifestação dEle, Ele como Deus iria visitar, iria estar com eles, habitar com eles lá. Era a casa de Deus, a ideia de que Deus mora naquele lugar. O propósito de Deus era de estabelecer uma diferença e não para desencorajar Ele. Mostrar uma diferença do quê? De que naquela época, na época de Salomão, o templo daquela época seria diferente daquele momento que eles estavam vivendo. O momento que eles estavam vivendo era um momento de desgraça, de ruína, de tristeza, mas Deus iria fazer algo a partir dali. Deus iria restaurar, Deus iria abençoar, e não somente a ideia do templo e do edifício, mas a ideia de se ter uma habitação e de um povo congregar e de ser uma família para glorificar o nome de Deus, de ser uma nação que glorificasse o nome do Senhor como uma família da fé. E aí o propósito era estabelecer essa diferença, e não fazê-los perceber somente que eles tinham que se desencorajar, muito pelo contrário. Então a incapacidade deles de realizar suas próprias forças e a necessidade, na verdade, de confiar que Deus iria fazer. Aí o versículo 4 vai dizer o seguinte, logo na sequência: esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, esforça-te todo o povo, diz o Senhor. E aí, essa ideia de se esforçar é de se fortalecer, de permanecer, seja duro, seja firme. Para de ficar querendo fazer as coisas, mas desistir. Para de ser inconstante. Ele está dizendo: Zorobabel, o povo, Josué, vocês todos, olha, fiquem firmes. E eu vou dar motivos para vocês ficarem firmes. Deus está comunicando com o povo, Deus está falando com o povo. Fica firme. Sabe, vocês estão vendo essas ruínas aqui? Compara essas ruínas com a glória que tinha lá no templo de Salomão. Poxa, quando vocês olham para isso, vocês ficam tristes mesmo. E é isso que é para vocês ficar tristes. Mas agora veja bem, Zorobabel, eu estou com vocês. É o versículo 4. Ele vai dizer: fique firmes. Por quê? Por que fique firmes? Olha o versículo 4 ainda. Trabalhai, versículo 4, a parte B. Porque eu estou convosco, diz o Senhor. Olha que diferença. Ele está dizendo: olha, pode trabalhar, fica forte, fica firme, continua fazendo o que tem que ser feito. Você está lutando aí para ser santo, para ser fiel a Deus, continua, não desiste. Você está lutando aí para ser sal dessa terra, luz desse mundo. Você está lutando para ser um servo fiel, para não agir com desonestidade. Você está lutando para se tornar parecido com Cristo, e você tem enfrentado lutas e dificuldades por conta disso. Persevera, não para não, fica no teu propósito, persevera diante de Deus, porque eu, diz o Senhor, eu estou com vocês. Deus está dizendo o seguinte: você não está sozinho não. Você não está sozinho. Talvez você se sinta sozinho diante dos desafios que você tem, mas eu estou com você para te fortalecer, para te erguer, para te levantar. E aí ele continua no versículo 5 mostrando o seguinte: esta é a aliança que fiz convosco. Olha Deus falando, irmãos, dizendo: olha, além de estar com vocês, eu tenho uma palavra que eu zelo. Eu fiz uma aliança, eu fiz um concerto com vocês, eu tenho um compromisso com essa palavra, eu fiz promessas para vocês. Vocês lembram disso? Deus falando para eles. Olha como Deus ama, irmãos, as pessoas, como Deus nos ama. E Ele está lembrando aqui: olha, meu filho, eu fiz promessas a você, eu tenho promessas extraordinárias para você. Você se desanimou, você se desviou do propósito que eu tinha lá, construindo sua casa, mas se levanta, começa a trabalhar de novo, não desanima, não deixe com que as coisas que estão acontecendo, ou até mesmo com o clima que está aqui, que era para ser de festa e não deixa com que isso interfira no plano que eu tenho para você. Se você pegasse aí, por exemplo, o texto de
de Esdras, né? Se você quiser abrir paralelo aí, deixa no texto de Ageu, que nós vamos usar o texto de Ageu ainda. Mas diz assim, Esdras 3,12 diz assim, ó: mas muitos dos sacerdotes, dos levitas, dos líderes de família mais velhos, ó, os mais velhos que estavam no primeiro templo, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som de gritos de alegria e o som de choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Por quê? Porque no meio deles existiam pessoas que viam o antigo templo. E esses mais antigos choravam e lamentavam porque aquilo não era o que eles viram no passado. Aquilo era ruínas, mas os novos, eles se alegravam. Os novos que não conheciam o templo, eles se alegraram. Porque, cara, uma migalhinha para quem está sem nada é muita coisa. Está com fome, você quer uma migalhinha, mas o que é uma migalhinha para quem só conviveu com português? E aí ficou esse clima dividido, os mais novos alegres porque Deus estava dando a eles uma oportunidade, mas os mais antigos entristecidos, chorando porque queriam ver aquela glória maravilhosa, mas não estavam vendo. E eu não sei em que situação você está, mas o que eu sei é que Deus, ele está renovando a sua mente, te encorajando, te levantando, para que você possa perceber que no curso da sua história, no curso da sua vida, Ele está te conduzindo, te levando para fazer a vontade dEle. Ele está te levando a fazer a vontade dEle, que é edificar algo eterno para Deus. Edificar o templo aqui para nós não é erguer muros, mas é construir algo eterno para Deus. Deus nos chama para sair daquela prioridade de cuidar da nossa própria vida, de cuidar dos nossos sonhos pessoais, para cuidar dos sonhos de Deus e viver a vontade de Deus de uma forma extraordinária, porque Ele vai cuidar dos nossos sonhos. E veja bem, Deus mostra o que? A aliança que Ele faz. E aliança, se tem um povo na terra, irmãos, que sabe bem como é um Deus de aliança, é o povo de Israel. Eles foram um povo que tiveram assim, a prova de vários pactos, várias alianças de Deus. A começar, quando Deus faz a aliança dele com Noé, Ele fala, ó, esse arco aqui eu vou colocar para que você saiba que não mais haverá uma destruição como essa sobre a terra. Noé é confortado com aquele símbolo. Ele não era povo ainda de Israel, mas era um homem que deu descendência ao povo de Israel. Então, na história deles, na genealogia deles, existe uma história de um Deus que faz promessas. Abraão foi um homem que viveu a promessa, a aliança de Deus. No capítulo 15 de Gênesis, você vai observar que Deus faz uma aliança com o Abraão. E essa aliança que Deus faz com Abraão, ela vai seguir por todas as gerações até chegar a nós. E é interessante que esse Deus que chegou a eles com várias promessas e várias alianças, faz se lembrar que todas as vezes que houve uma quebra de aliança, não foi da parte de Deus. Quem foi que quebrou a aliança? O próprio povo. E Ele fala assim, olha, eu ainda continuo com a minha aliança com vocês. Cara, isso é tremendo. Não sei se você parou para perceber isso. Ele está dizendo o seguinte, você quebrou quantas vezes a aliança comigo? Quantas vezes você se afastou dos meus propósitos? Ele está dizendo aí, olha, eu sou um Deus de aliança. Eu sou um Deus de promessa. Aquele canto, né? Deus não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar em relação a vocês. Mas eu não mudo. Continuo guardando a minha aliança. E a minha aliança, por enquanto, ainda está estabelecida com você. Por enquanto que eu digo, porque se nós continuarmos a vida toda dando negativas para Deus, vai chegar uma hora que nós não teremos mais a oportunidade de ter uma segunda chance. Deus, ele é muito paciente, mas uma hora a paciência de Deus pode se esgotar. Eu estava pensando hoje, quando estava preparando essa mensagem, que se Deus fosse mandar, se fosse nos dias de hoje aquela parábola do filho pródigo, né? Eu fico pensando, será que Deus ele iria ficar com o seu WhatsApp mandando mensagens para o filho pródigo? Ô meu filho, como é que você está aí, meu filho? Ô meu filho, manda mensagem, manda notícia, mandando áudio, mandando, né, querendo mostrar o amor. O que vocês acham? Será que Deus ia ficar mandando mensagem o tempo todo, toda hora, incomodando?
Você acha que eles iam ficar mandando mensagem? Porque hoje, por exemplo, as pessoas iriam dizer assim: caramba, ele não se importou, não mandou uma mensagem para mim, não me perguntou como é que eu estava. Eu acredito, irmãos, e aí é uma coisa minha, que Deus não iria mandar mensagem nenhuma, iria deixar o filho livre, para ele tomar a decisão dele, como foi o caso do filho pródigo. E ele se afastou, simplesmente foi embora. Eu acredito que o pai não iria incomodar, iria deixá-lo livremente pensando no que ele fez. E as reflexões da comparação do que ele tinha naquele momento e do que ele tinha na casa do pai iriam fazê-lo refletir automaticamente, sem a necessidade de uma interferência direta do pai toda hora mostrando, porque haveria o quê? O peso do quê? Talvez o peso de cobrança. Meu pai está me cobrando, quer que eu volte para lá? Não. Deus te deixa livre para você pensar, para você refletir. E Deus ele faz isso. Só que aqui o que acontece? Deus ele faz uma insistência para quê? Para mostrar para o povo que ele permanece na aliança, que ele continua amando. Então, voltando lá para o filho pródigo, eu acho que não iria mandar mensagens, mas de acordo com o contexto, Deus iria mandar mensagens. Deus iria fazer isso. Iria lembrar. Não ia ser uma mensagem assim: volta para casa. Não. Eu acredito que ele ia mandar o seguinte: olha, eu tenho uma aliança com você, eu ainda te amo, eu ainda te quero do meu lado. Pensa bem, estão aí e tal, sabe? Cuidado de Deus, grande pastor que cuida de nós. E ele continua falando com o seu povo: eu tenho uma aliança com vocês, né? Quando saíste do Egito, eu fiz uma aliança com vocês. E a aliança que ele está se reportando aqui é a aliança da Páscoa. Não é uma aliança simplesmente aquela ideia de contrato, aquela ideia de você ter um contrato: eu vou fazer minha parte, Deus faz a dele. Não, é uma aliança que fala de relacionamento. O que é a Páscoa para o judeu? É um momento de comunhão com Deus, é um momento onde os seus pecados são perdoados, é um momento onde corta lá o cordeiro, aonde tira o sangue, aonde perdão é derramado sobre a vida deles. É momento de comunhão. Ele está falando, Deus está falando assim: olha, eu tenho uma aliança de comunhão com vocês. Não é uma aliança de obrigações, não é uma aliança de você, olha, você tem que me servir, se você não me servir por bem, você vai me servir por mal, você tem que fazer a minha obra, você tem que tocar, você tem que pregar, você tem que fazer. Não, esquece. A primeira aliança que Deus está lembrando para eles é a aliança de relacionamento. E é lógico, né, irmãos? Se você tiver uma aliança de relacionamento com Deus, você não vai ficar de braços cruzados vendo a obra de Deus, né, se perder. Mas o fato é que Deus tem uma aliança de relacionamento. E ele fala: farei tremer. Ele diz aqui, né, versículo 6, versículo 5 ainda: o meu espírito habita no meio de vós, não temais. E é interessante percebermos esse texto aqui, dizendo do meu espírito, porque é uma ideia de habitação. E é justamente isso que Deus faz no Novo Testamento. Nós somos, lá no Novo Testamento, conforme a orientação do apóstolo Paulo, nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Ou seja, nós somos a casa. Essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você? Não é isso aqui, é aqui, ó. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos o lugar aonde ele habita. Mas ele estava dizendo o seguinte: olha, eu estou convosco, no versículo 4, e no versículo 5, no final, o meu Espírito habita no meio de vocês. Com todas as questões que estão acontecendo, eu estou te garantindo: continuem trabalhando, porque eu estou com vocês, e o meu Espírito habita entre vocês. O meu Espírito habita entre vocês, e isso é providência de Deus, é um sinal da veracidade da promessa, é uma esperança, a presença do Espírito Santo, como quem diz: olha, eu estou aprovando o que está acontecendo aqui, eu estou abençoando o que está acontecendo aqui, a minha presença estará com vocês. Consegue entender isso? O Espírito Santo estará andando no meio de vocês e estará habitando entre vocês. Haverá comunhão, o meu Espírito vai estar operando, fazendo com que vocês façam aquilo que vocês não conseguiriam fazer.
O meu Espírito que vai dar essa graça para vocês. O meu Espírito que vai fortalecer o ânimo de vocês para vocês fazerem o que vocês não conseguiriam, que é o quê? Ficar firme. Deus precisa intervir e mostrar isso aí. Aí ele diz no versículo 6: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, em pouco tempo farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Aqui uma alusão já a uma profecia messiânica. Ele mostrando que esta aliança que ele está fazendo, e por causa da atitude do povo ali, de reerguer o templo, Deus estava nessa aliança que ele tem com o povo, se lembrando do futuro de Israel, se lembrando daquilo que vai acontecer muito lá na frente no reino apocalíptico, de que os céus vão tremer, de que, ele diz assim no 6, né, em pouco tempo farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Ele no 7, farei tremer todas as nações, uma alusão ao que iria acontecer no Apocalipse, mas também aqui nesse tempo. Farei tremer as nações, é que aquele império que estava no auge iria cair, e depois daquele império viria o Império Romano, que também iria cair, e que os impérios da terra seriam abalados, porque o reino de Deus seria levantado, como aquela profecia de Daniel, que uma pedra que sai, né, do nada ela vem e destrói aquela estátua, e aquela pedra que não foi lançada por homens, por ninguém, é o reino de Deus que vai se estabelecer na terra. Aqui está falando do Messias, de Jesus Cristo, que vai estabelecer o reino dele, e que o reino de Deus está presente aqui. A profecia contempla esse tempo, o tempo do fim da história da humanidade. Ele diz: vocês vão ser parceiros meus no meu reino, no estabelecimento de algo que é concreto para agora, para vocês agora, mas também para um futuro que virá ainda. O futuro das nações estão nas mãos de vocês. Ele está mostrando que essa aliança que ele tem vai abalar todas as coisas, né? Ele diz no versículo 7 ainda que as coisas preciosas de todas as nações serão trazidas. Eu encherei este templo da glória, templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Olha a profecia. Eles estão diante de uma situação de pobreza, de escassez, mas Deus vai encher aquele templo com as coisas das outras nações. Deus vai fazer com que, né, outros povos preencham aquele templo. Mas é interessante que alguns tradutores não entram em consenso em relação ao que esse versículo quer dizer. E eu particularmente penso que o que ele quer dizer é que ele vai trazer, né, ao redor de todos os cantos do mundo, né, a sede que as pessoas têm, né, pelo reino de Deus. Ele vai trazer isso, e todas as nações serão beneficiadas com essa sede que tem de Deus, porque todo mundo tem sede de Deus, mas essas nações serão trazidas para perto de Deus, para a glória do Senhor, pela obra daquele que vai encher aquele tempo de glória. Porque aqui é uma profecia messiânica, está falando de Jesus, que a glória que vai encher aquele templo vai ser a glória de Cristo. No versículo 8 vai dizer: a prata e o ouro pertencem a mim, diz o Senhor dos Exércitos, né? Porque a mim pertencem todas as riquezas, né? Vocês podem não ter nada agora, mas eu vou fazer com que tudo aconteça. Eu vou fazer com que a conclusão desse templo seja realizada para um propósito maior, que é o versículo 9 que a gente fecha aqui, e diz assim: a glória deste novo templo será maior que a do primeiro. E aí a glória, irmãos, para nós refletirmos aqui, a glória desse novo templo, é interessante nós refletirmos sobre isso. Porque a glória é no sentido de que essa glória que vai haver nesse templo vai ser maior do que a da antiga. E é de vital importância que a gente perceba que as Escrituras falam que não é sobre a questão de um templo, não é de pedras, nessa ideia. A gente vai perceber que o que o profeta quer mostrar é que a glória aqui
representa a revelação do caráter e da glória de Deus na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por que esse templo vai ter maior glória? Se ele está sendo feito com menos recursos, se ele está sendo feito com uma situação assim de difícil, se ele está sendo feito num tempo de escassez. E por que esse templo se compara ao de Salomão, irmãos? Vamos ser sinceros, em termos de templo, aquele templo é inferior ao templo de Salomão. Inferior. E como que a glória dessa última casa vai ser maior do que a da primeira? Porque ele está se reportando àquela ideia, uma revelação de que essa glória é o caráter da presença e da obra da pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque dentro daquele templo, sabe quem vai entrar? Jesus Cristo. Jesus vai entrar naquele templo. E ele vai entrar lá para estabelecer um tempo novo da glória de Deus. Porque esse templo em si, ele vai ser derrubado depois. Ele vai ser destruído de novo. E não vai ficar aqui pedra sobre pedra, conforme o próprio Jesus profetizou para os seus discípulos. Quando eles viram aquelas suntuosas pedras, bonito o templo. E Jesus disse, olha, não ficará aqui pedra sobre pedra. Porque ele estava querendo dizer que a glória do povo de Israel, a gente queria que o povo entendesse isso. A glória do povo de Israel não está numa edificação. A glória do povo de Israel está em ter Deus de toda a glória em si, neles, vivendo dentro deles. Sabe aquela alegria que você busca no mundo? Você não vai encontrar no mundo, porque a alegria que nós buscamos no mundo, ela não está no mundo em si, ela está em Deus. Sabe aquele preenchimento do coração que nós buscamos nas coisas e nas pessoas? Nós não vamos encontrar, porque Ele está em Deus. Em Deus nós somos preenchidos, nós somos abençoados. Em Deus nós somos completos. E ele queria que o povo entendesse isso. Olha, vocês não estão edificando um templo onde Deus vai habitar e morar com aquela ideia do Antigo Testamento. E sabe, irmão, sabe qual é o mais triste de tudo isso? É que muitos anos depois, eles fizeram o que Deus mandou aqui, tudo que tinha que fazer, mas muitos anos depois, 400 e poucos anos depois, 600 anos depois, 500 e pouco, quase 600 anos depois, vai vir o tempo de Jesus, né? E aí Jesus vai frequentar esse templo. Ele vai entrar, sair no templo, ele vai ler as escrituras. E sabe qual que é a realidade aqui, irmãos? Quando você pega no período de Jesus e dos discípulos, depois que Jesus morre, a encrenca dos judeus ainda era em relação ao templo. Eles ainda achavam que a glória de Deus estava ali por causa do templo. Eles ainda estavam religiosamente cegos, achando que a glória estava por causa do material. Não entenderam a mensagem. Anos depois, eles ainda estavam supervalorizando a construção, a edificação. Quando Deus estava falando, olha, é a minha presença que vem através do reino de Cristo. Quando Jesus vem, irmãos, ali no Novo Testamento, quando Jesus nasce também a esperança de Israel. Quando Jesus nasce também a nova vida em Cristo Jesus. Nasce com Ele um novo tempo, o tempo de alegria, o tempo de festa, o tempo onde teremos sobre nós, em nós, através de nós, a glória de Deus, a bênção da presença dEle, a Shekinah, que era conhecido no Antigo Testamento, a presença de Deus em nós. Sabe, Ele está querendo dizer, vocês serão movidos pela minha glória, vocês serão movidos pela minha presença, eu vou habitar com vocês. E Deus estava mostrando isso. Por isso a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor, e estabelecerei a paz neste lugar. E Ele fala de novo aqui de um reino milenar, de um reino futuro, de uma profecia escatológica, de algo que vai acontecer lá na frente. Ele está contemplando aqui a vida desses homens, mas também na profecia ela contempla o futuro de Israel em termos apocalípticos. Ou seja, irmãos, Ele está nos mostrando, meu filho, as coisas que eu tenho para fazer na vida de vocês,
elas não são só para esse tempo aqui. As coisas que eu quero fazer através de vocês, igreja do Senhor, não são só para hoje, para este lugar, para o agora. Eu tenho um reino eterno que está sendo construído. E quer saber, irmãos, quando a gente observa aqui a história do povo de Israel, a gente percebe aqui algo interessante. A gente percebe que tudo que foi acontecendo foi para que se cumprisse aquilo que estava escrito nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, como o cumprimento de profecias, né, para estabelecer o tempo exato de Cristo chegar. Jesus, diz a Bíblia em Hebreus, que ele chegou na plenitude dos tempos. Tudo estava conforme Deus determinou para que acontecesse o advento da primeira vinda de Jesus. Irmãos, não tenha dúvidas de que o mundo está caminhando para que aconteça o segundo advento da volta de Jesus. Então, irmão, você não pode ficar alheio a esta realidade. Nós estamos vivendo a glória do segundo templo, ou do último templo, no sentido de que Jesus visitou o segundo templo e ele derramou de uma nova dispensação. Mas eu creio, irmãos, que a glória desse segundo templo ainda não chegou, porque essa glória do segundo templo será quando Cristo voltar. E essa segunda manifestação de Deus, que será a última, ela será para que o nome de Jesus seja glorificado em cumprimento às coisas que foram escritas no Antigo Testamento, na palavra de Deus. Então, irmãos, nós precisamos observar o que Deus tem para falar conosco aqui. Deus, ele está te animando, está te fortalecendo, está te encorajando para que você se levante na fé, para que você não fique cabisbaixo, triste, por conta das coisas que você tem vivido na sua vida. Para que você se lembre que a sua vida não consiste só em comer, beber, casar ou se dar em casamento. Que a sua vida consiste em algo muito maior que Deus tem para você. Sabe, não se fala muito hoje sobre a volta de Cristo. Isso voltará. Parece uma promessa de poxa, meus avós falavam da volta de Cristo. Mas irmãos, não se enganem. Deus está trabalhando na terra, nos acontecimentos do mundo, nas políticas do mundo, querendo nós ou não. Há uma ação de Deus do sobrenatural operando na esfera do mundial, do mundo, fazendo com que todas as coisas venham a convergir com a vontade dEle, para que Cristo se manifeste no tempo dEle. E a Bíblia diz que nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus há de voltar. Não sabemos. Não tem como prever o dia que ele vai voltar. A não ser os servos e servas de Deus, os filhos de Deus que estarão na terra, eles terão uma noção pelos sinais, eles verão a glória de Deus. Mas aqueles que estão aí no mundo desatentos, certamente não saberão, serão pegos de surpresa. Mas o que Deus tem para nós, irmãos, é uma vida de glória. De glória. E a glória desse segundo, desse último templo, dessa última casa, será maior. Eu posso pensar com você sobre isso aqui, irmãos. A glória desse novo tempo que nós vamos viver aqui na presença de Deus, precisa ser maior do que o que nós vivemos alguns anos atrás em termos de vida religiosa. Eu preciso buscar de Deus, que esse meu período agora, nessa nova igreja, para quem está chegando, seja um período diferente, seja uma glória 2 vezes maior do que foi no outro lugar. Que na minha vida como pastor, nessa nova fase aqui na Igreja Mar, que seja uma glória diferente da glória que foi no passado. Que a minha vida possa refletir a glória de Deus de uma forma extraordinária. Coloque isso no seu coração nessa noite. Vamos ficar em pé? Quero te convidar a orarmos a Deus. Vamos falar com Deus. A palavra de Deus no nosso coração é uma palavra agora de conforto. Deus está te confortando com as suas promessas. Deus está te confortando com a sua aliança. Deus está te confortando com os planos, os projetos dele para a sua vida. Ele tem promessas para nós. Tem promessas para o nosso coração. E a palavra de Deus, ainda que seja dura, ainda que seja uma palavra que aperte a gente,
É uma palavra de um pai que ama, de um pai que te deseja, que não quer te jogar fora. O mundo joga a gente fora. As pessoas não querem, as pessoas são descartáveis no mundo, mas para Deus nós não somos descartáveis. Deus investe em você, Ele te ama, Ele se preocupa com a sua vida, com o seu bem-estar. Ele olhou para esse povo e disse: olha, ele se esforça, continua trabalhando, não desanima não, continua trabalhando, porque eu estou com vocês, porque o meu Espírito habita no meio de vocês, porque eu tenho uma aliança com vocês, eu tenho um compromisso com vocês. Continua trabalhando, ainda que não tenha ouro, prata, não tenha dinheiro, continua sendo fiel a mim, porque eu vou honrar vocês. Continua me desejando, continua desejando a minha glória, porque o que eu vou fazer com vocês depois será grande, será maior do que aquilo que vocês viveram no passado. Deus fará coisas maiores ainda, para a glória do seu nome. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos diante da tua presença, Senhor, e o nosso coração, Senhor, se aquece com a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra ela é eterna. Tua palavra não volta atrás, ela não volta vazia, ela cumpre os propósitos pelo qual ela foi enviada, Senhor. Eu creio que o Senhor tem algo poderoso para as nossas vidas hoje. Senhor, ó Deus, o Senhor veio nesta palavra reanimar o povo no seu coração, Senhor. O Senhor veio através desta palavra trazer a palavra aos mais velhos, para que eles não desanimassem em meio àquela obra, e que os novos não se empolgassem, mas que eles pudessem olhar para as promessas de Deus, e que esta palavra, Senhor, possa refletir na nossa vida, possa ser aplicada à nossa realidade, Senhor. Porque o mundo tenta nos apagar, Senhor. As coisas que acontecem neste mundo, Senhor, muitas vezes nos colocam em conflito, Senhor. Mas nós queremos confiar no Senhor. Queremos colocar a nossa esperança no Senhor, Pai. Abençoa teu povo aqui nesta noite, Senhor. Abençoa a tua igreja em cada lugar desta terra, Senhor. Aonde estiver um grupo, Senhor, Deus, reunido no nome de Jesus, independente da placa denominacional, aonde estiver um grupo, Senhor, Deus, chamado de igreja do Senhor, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, abençoa esse lugar, Senhor, abençoa esse povo, Senhor, fortalecendo aqueles que estão cansados, erguendo aqueles que estão caídos, ó Pai, que a tua glória se manifeste no nosso tempo, trazendo um poderoso avivamento para a nossa igreja, para a vida da igreja do Senhor neste lugar, ó Deus. Nós te pedimos, Pai, envia teu Espírito, sopra o Espírito do Senhor, o Espírito que revivia, que revive, que traz vida, que traz avivamento, em nome de Jesus, ó Pai. Que a tua palavra fortaleça os corações, que a tua palavra revigore corações que estão sem vida nesta noite, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha encher, ó Deus, a glória neste lugar, ó Pai. Que a tua palavra traga, Senhor, ó Deus, consolo aos corações. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia.